E eu esperava, né, desde a semana passada, quando foi marcada a reunião, para que fosse um debate, né? Essa era a expectativa minha e acredito do povo brasileiro, mas o debate, infelizmente, foi excluído, né, na CPI. Era bom para que a gente pudesse tirar as próprias conclusões, ouvir um lado e ouvir um outro, né? Eu acho que isso seria mais interessante do ponto de vista que a gente pudesse ver eventuais contradições, porque nós não somos médicos, nós não entendemos. Mas quando a gente vê duas pessoas que entendem discutindo, isso eu acredito que é mais proveitoso sob todos os pontos de vista, inclusive o democrático, né? Então, eu queria, nesse momento, registrar isso, porque tinha sido pautado que iria ter debate, né? Tinham sido escalados dois cientistas de um lado e dois de outro. E aí foi desmembrado, ficou hoje 2 cientistas e na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a uma semana, nós vamos ter os outros 2 cientistas que pensam divergente dos nossos convidados de hoje. Que eu agradeço aqui as explicações do Dr. Cláudio, da doutora Natália, e informo que me sinto até contemplado com algumas perguntas formuladas pelos colegas. Repito, não sou médico, nem cientista, portanto, não posso avaliar adequadamente o tratamento precoce. Esse é um assunto absolutamente técnico e não deveria ser politizado, inclusive pelo presidente da República, que, ao meu ver, erra quando politiza esse assunto, né? E por mais que possa, eventualmente, ter boa intenção, gerou toda essa polêmica em torno do assunto. E vejo que também está criminalizado tal assunto. Eu só tenho trazido aqui, hoje, alguns argumentos de médicos e pesquisadores que, infelizmente, não têm tido a oportunidade de serem ouvidos, como eu disse aqui no início. Cientistas que têm posições divergentes, diametralmente divergentes, e são muitos. E pelo princípio do jornalismo, a gente tem que ouvir sempre os dois lados. Se a CPI quer discutir e precisa, é um ponto central da CPI, discutir o tratamento precoce, que não se restringe apenas a um medicamento que tem essa polêmica, como a cloroquina está sendo colocada aqui, mas também sabendo que existe 17 medicamentos que fazem parte do chamado tratamento precoce. Que seja justa e que se ouça essa CPI os dois lados e que o tratamento seja o mesmo, né? Porque a gente viu aqui como tem que ser, muita cordialidade, sem exigência de sim ou não, sem intimidação, sem absolutamente querer se enveredar a resposta do depoente para outro lado, né? Ou seja, um clima de harmonia. É isso que a gente precisa se a gente quer realmente buscar a verdade. O que eu sempre lutarei é pela justiça, pela autonomia médica e do paciente também. Eles já são responsabilizados pelos seus atos perante a lei brasileira. Nada contra outros tipos de especialistas de outras áreas. Podemos ouvi-los sim, mas é fundamental ouvir os médicos que estejam tratando pacientes com Covid dos dois lados. Não podemos violar o princípio constitucional do contraditório, repito, que permite assegurarmos a igualdade e a ampla defesa. Aqui o debate não é o ideal, até porque não existe o debate. Ele fica prejudicado porque temos somente uma visão dos fatos, com falta dos necessários reparos, porque somos humanos e perfeitos, o que não contribui para o crescimento da ciência, como todos defendemos aqui. Eu queria iniciar pela doutora Natália, fazendo aqui uma colocação para ela. Assim, são cerca de 17 drogas, né, utilizadas off-label atualmente nesse chamado tratamento precoce. A senhora deve ter pesquisado essas drogas de alguma forma
E eu pergunto, em todas essas 17 drogas, existe a polêmica, como tem na cloroquina, hidroxicloroquina e na ivermectina? Eu queria só pedir à senhora, como o tempo da gente é curto, eu não vou fazer jamais o que foi feito aqui, por exemplo, com a doutora Nise Yamaguchi, né, que foi desrespeitada covardemente, e foi imposta, sim ou não, tem que dizer. Eu não vou fazer isso. Eu só peço que a senhora, por favor, por gentileza, seja objetiva na resposta. Senador, muito obrigada. O senhor tem toda a razão quando diz que alguns medicamentos foram muito mais politizados do que outros. E esse realmente foi o caso, principalmente da hidroxicloroquina e também no Brasil e em alguns outros países o caso da ivermectina. Outros medicamentos foram aventados, foram estudados, foram descartados, alguns foram aprovados mesmo sabendo que eles são medicamentos que ajudam, como o Remdesivir, mas que não curam. Então, até agora, nós não temos nenhum medicamento que realmente mostrou ser eficaz para combater a replicação viral, para ter um efeito muito impactante na transmissão da doença e na progressão da doença para que ela se agrave. Então, desses 17 medicamentos que o senhor diz, certamente a cloroquina e a ivermectina são os que foram mais politizados. Por que isso aconteceu? É um fenômeno muito mais jornalístico do que científico. Em cima desses medicamentos foi feito um hype muito grande. No caso da cloroquina, esse hype é muito conhecido por pessoas como eu que trabalham com comunicação de ciência e negacionismo. É o hype do cientista que vai para a mídia antes de passar pela revisão dos pares. Esse hype também aconteceu na promoção do movimento antivacinas com Andrew Wakefield em 98, por exemplo. Também foi um cientista que foi para a mídia antes de publicar. Então, esse tipo de apelo jornalístico e midiático, tão facilitado hoje pelas mídias sociais, foi o que acabou dando mais politização e essa politização, como o senhor bem colocou, muito prejudicial. Eu queria ver, olha que interessante, né? A gente percebe aí o grave erro, colegas senadores, jornalistas que estão acompanhando, pessoas em geral, que têm corrido a generalização, né? Algumas dessas drogas já foram aprovadas para uso off-label, como a budesonida inalatória na Inglaterra e a ivermectina pelo NIH, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Afirmar que a ciência comprova a ineficácia do tratamento precoce é algo assim que a gente só há discussões em 3 das 17 drogas. É a mesma coisa que afirmar que todos os políticos são corruptos ou que todos os políticos não trabalham. Muitos dos senhores se sentiriam injustiçados, colegas, com esse tipo de afirmação. Infelizmente, a verdade é que milhares de médicos que estão no fronte, que estão salvando vidas, têm sido perseguidos, sim. Pesquisadores têm tido suas reputações destruídas e muitos pacientes ficaram com medo de buscar esse tratamento, que é sim seguro, desde que sempre com orientação médica. Eu sou totalmente contra a automedicação. Sou a favor de vacinas. Nós estamos numa guerra, sempre fui a favor de vacinas, do distanciamento físico, do uso de máscara, né? E também do álcool em gel. Mas por que não, se a gente está numa guerra e todos os recursos têm que ser usados, por que não, com recomendação médica, um tratamento? Inclusive, eu quero sugerir para quem está nos assistindo, né, e tirando suas próprias conclusões de tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né, que assista ao debate, porque foi debate, não foi excluído. Olha como as coisas são na vida. Há 2 meses e meio, o Senado fez um debate na casa, ouvindo cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce. É só você buscar nas redes sociais do Senado, colocando aí tratamento profilático Covid-19. Foi aprovado por todos os senadores.
Não teve discussão. E muitos participaram, né? E a gente vai ouvir, a gente ouviu nesse debate, é bom que as pessoas assistam no YouTube, os dois lados, e ambos apresentaram seus estudos randomizados, apresentaram meta-análises, apresentaram também a questão do duplo cego, e isso aí, e resultados clínicos também. Eu queria aproveitar aqui também e fazer uma colocação. Foi falado de Fortaleza, antes de encerrar aí a primeira parte, né, do intervalo. E Fortaleza é a terra que eu nasci, né? Eu sou fortalezense. E 8.835 irmãos fortalezenses morreram por Covid, né? Então, assim, é algo que, quando a gente muitas vezes quer politizar, eu já vou me dirigir agora ao doutor Cláudio, né, porque ele defendeu aí o consórcio Nordeste como uma busca de alternativa, né? E a gente viu que, por exemplo, em Fortaleza, muita gente morreu porque procurou leito em Fortaleza agora, nessa segunda onda já, e o hospital de campanha foi fechado pela gestão local. Inclusive, eu fiz essa pergunta ao doutor Elcio, se ele tinha autorizado. Eu fiz essa pergunta ao ex-ministro Pazuello, se ele tinha autorizado. E não, foi fechado o hospital de campanha. Com 5 meses, foram gastos quase 96 milhões de reais e foram simplesmente fechados quando começou a chover. Sabe o quê? Não foi água, não. Começou a chover denúncia de corrupção. Foi fechado o hospital quando o povo agora de Fortaleza, os fortalezenses precisaram de leito, não tinha leito. Então, esse é um fato que a gente precisa. E o consórcio Nordeste, doutor Cláudio, que o senhor defendeu, e eu vejo que realmente está muito politizado tudo isso aqui. Eu espero que na próxima sexta-feira se veja, presidente Randolph, vão deixar a política de lado. Vão deixar a política de lado porque isso faz com que a gente perca a razão, perca foco, perca a verdade, né? Quando a gente politiza, sexta-feira que vem, se tiver algum cientista que seja bolsonarista, nós precisamos tirar. Nós temos que ouvir cientistas que não têm vínculo político partidário, porque isso atrapalha. Isso tira a credibilidade. O currículo do doutor Cláudio é respeitável. Eu não tenho uma vírgula para falar, né? Acompanhei algumas palestras dele, está inclusive sendo agora transmitido, foi divulgado muito que ia ser transmitido pela TV PT, por vários outros organismos aí, CUT e tudo. Eu acho bacana que se dê publicidade. Agora, o que não pode, no meu ponto de vista, é que a gente tenha um cientista que venha expor aqui uma posição clara política, já de campanha, para o ano de 2022. Por isso que se perde muito nessa CPI, que ela está derretendo a credibilidade da população, quando hoje, inclusive, teve aqui já a pesquisa da XP, que mostra que 35% não acreditam, só 35% acreditam na efetividade dessa CPI. Ela vem derretendo por esse viés político. Então, eu acho que esse tipo de retuitada aqui, mostrando 15 segundos. O ex-presidente da República, eu não tenho absolutamente nada contra ele, né? Tenho divergências políticas, questionamentos com relação a muita coisa, mas nada pessoalmente contra ninguém. E aqui, que está na própria página do doutor Cláudio, aqui no Twitter, dizendo que seria cômico se não fosse mais uma rajada assassina no povo desse país, né? Mostrando o presidente aqui cumprimentando as pessoas, o que eu acho errado. E coloco isso toda a sessão. O presidente causa aglomeração, está errado, não usa máscara, tinha que dar o exemplo, não tenho dúvida. Agora, o que não pode é a gente ouvir cientistas que estão realmente com essa contaminação política. Isso tira a credibilidade, porque a gestão do SUS é tripartite, né? Eu acredito que a gente tem que investigar, estamos investigando o governo federal
e a gente está fazendo isso bem, foi o que fez durante um ano, um mês e uma semana até agora, só isso. Agora, o estrago que, por exemplo, o consórcio do Nordeste, que é a ideologia defendida por muitos que estão conosco aqui nesse momento, é uma ideologia que, infelizmente, causou um prejuízo para o povo nordestino só numa compra, 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que até hoje não chegaram, e foi pago aí quase 50 milhões antecipados. Graças a Deus, terça-feira, os colegas toparam votar. Nós vamos ver a possibilidade de esclarecimento disso com o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que é o Carlos Gabas, né? Que é o diretor executivo e que tem um requerimento meu para ouvir, para explicar isso, porque onde eu ando, as pessoas perguntam e esperam da CPI isso. Então, eu só queria deixar claro que a gente não pode politizar. A gente tem uma responsabilidade grande com relação a isso. Da nossa parte, politicamente falando, até se aceita de alguma forma, né? Não de forma politiqueira, trazendo um debate 2022 para cá, né? Agora, o que não se pode é ouvir de cientistas, e eu espero que sexta-feira nós não tenhamos nenhum cientista que tenha viés político defendendo A, B, bolsonarista, lulista, para que a gente possa realmente ter um resultado coerente, que as pessoas possam acreditar no nosso trabalho nessa CPI. Só para complementar, presidente, sabendo que o senhor já deu um bom prazo aí, pelo que eu vi soar o alarme, eu queria lhe colocar o seguinte: o senador Renan Calheiros fez uma colocação a partir de uma fala da doutora Natália, com relação à questão do que ela fez, aquela analogia interessante do futebol, né? Do futebol, colocando o time de futebol. O senador Renan Calheiros depois colocou assim, eu até anotei aqui, que nós somos todos atacantes nessa CPI, né? Todos atacantes nessa CPI. Acho que a CPI tem que ser esse papel. A CPI só não pode ser também o juiz como dono da bola, dono do time, né? E que possa, de alguma forma, ouvir todos os colegas para a tomada de decisão. Porque o que a gente viu nesses dias foi atropelo em cima do atropelo por narrativas políticas. E a gente precisa sempre ouvir o contraditório. A doutora Natália também falou que estados e municípios estão entregues à própria sorte. Eu anotei isso aqui, né? E eu vejo aqui, eu fiz essa pergunta também, doutora Natália. Eu fiz essa pergunta para o doutor Elcio, muito parecida com relação a recursos do governo federal. Não sei se a senhora sabe, mas nunca se investiu tanto em saúde, né? Isso é fato. Independente de ser de um lado ou de outro, a gente tem que entregar a verdade para as pessoas. Em 2020, só no ano passado, foram 79 bilhões de reais na rotina do SUS investido, mais 33 bilhões de reais para a Covid, né? Só uma verba para a Covid. Só para a senhora ter uma ideia, com relação ao saldo, o saldo agora, em março, das prefeituras e dos estados, né, foi 9,5 bilhões nos estados e 14,9 bilhões nos municípios, o saldo positivo que nós temos isso. Sem falar nos insumos, nos equipamentos comprados, que dá 46,5 bi e 11,2 bi. Uma coisa é ponto pacífico entre todos os senadores. Eu já falei isso várias vezes e nunca fui contestado por ninguém. Dinheiro não faltou nessa pandemia. Dinheiro não faltou. Agora, pela própria Polícia Federal, que eu tentei chamar aqui o diretor-geral anteontem, fui voto vencido. Só tive o meu voto. Foi 8-1 para chamar a Polícia Federal para ouvir com relação a esses escândalos. São mais de 70 operações da Polícia Federal que foram realizadas, mostrando aí que corrupção em época de pandemia não é apenas um fato de impunidade, de corrupção. Obrigado, senador Girão. Desviar dinheiro em verba pública nesse momento é simplesmente assassinato.
Em relação ao que foi falado pelo senador Girão sobre os dois lados no jornalismo e o princípio do contraditório, é importante salientar que esses princípios do jornalismo e da política também, de sempre observar o contraditório, eles não se aplicam para a ciência, porque a ciência é um processo investigativo dos fatos, da realidade, e daí não cabe o contraditório. A ciência não tem dois lados, e isso não é por desrespeitar opiniões alheias, mas pelo modo como a ciência trabalha, que é um processo empírico de investigação. Então, quando a gente fala que existem consensos científicos, eles são consensos. Um consenso científico, como, por exemplo, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, ele é um consenso científico. Podem até existir cientistas que contestem isso, mas para que esse consenso seja derrubado, as evidências em contrário precisam ser muito robustas, precisam ser evidências extraordinárias. Como já dizia Carl Sagan, alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias, senão continua valendo o consenso científico. E quanto ao uso off-label de medicamentos, acho que Cláudio pode esclarecer melhor do que eu, mas off-label, ele não precisa de autorização de agência regulatória e ele não é política pública. Off-label é justamente a autonomia do médico de prescrever off-label, porque senão seria label, seria autorizado pela agência regulatória. Obrigada. Doutor Cláudio. Bom, muito obrigado pelas questões trazidas, senador Girão. Primeiro, acho que minhas posições políticas, como eu disse inicialmente, eu nunca me preocupei em escondê-las, torno-as públicas, não sou filiado a partido nenhum. Minhas posições não se confundem com a minha posição institucional. Esse perfil que eventualmente foi mostrado aqui, não sei nem se é o meu ou não, é o meu perfil pessoal de Twitter, não é institucional. Isso é outra coisa. O que eu faço nas minhas horas e que não estou trabalhando, se eu advogo por um, por outro, defendo certas posições, acho que é uma questão do exercício de cidadania. Assim como acho que é inevitável falar em política numa casa de política, e tendo eu mesmo a política no nome do meu cargo. Sou especialista em políticas públicas, Então, claro, não estou falando de política partidária, estou falando de políticas públicas. Em relação ao tratamento precoce, claro, as pessoas têm que ser acolhidas precocemente, têm que ser orientadas antes de ficar doentes, tem que ter o sistema de saúde receptivo para elas o tempo todo. A grande questão não existe nenhum tratamento precoce considerado efetivo hoje para a Covid-19. Alguns até estão em fase de validação. O senador citou a budesonida, é um medicamento promissor, vamos lembrar, ele é um corticóide, ele não ataca o vírus, ele pode, talvez, reduzir a reação inflamatória, da mesma forma que outras categorias de corticoides injetáveis, não inalatórios, já têm sido indicados para a Covid. Em relação à ivermectina, a posição do NIH, o 15 segundos. Institutos Nacionais de Saúde Americanos, está no site deles, onde eles afirmam com todas as letras, sugiro ao senador que consulte diretamente o site deles, de que não há evidências suficientes para a indicação da ivermectina, que isso pode ser objeto de estudos futuros. Esse medicamento é contraindicado explicitamente pela OMS, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Food and Drug Administration e pelo próprio fabricante original, que é a empresa Merck. E, por fim, a questão do consórcio Nordeste, eu continuo afirmando a importância do consórcio Nordeste, pelo que tem demonstrado de vontade de adotar políticas, de adotar medidas em relação à prevenção, em relação ao cuidado com a doença. Agora, o grande protagonismo dado ao consórcio Nordeste pode nem ter sido pelas suas ações, mas muito mais pela omissão do governo federal em adotar políticas e adotar medidas de prevenção. Outro protagonista surgiu neste vácuo. E o que nós menos precisamos hoje é de um vácuo quando vivemos uma epidemia dessa importância. Obrigado. Só eu acho que esse assunto é um assunto que não é que a ciência tem dois lados. Absolutamente, eu não disse isso. Eu disse que os cientistas estão divididos sobre o assunto. E aqui essa CPI, já que é um dos focos
ver a questão de cloroquina, de tudo isso que aconteceu, né, durante esse período, a gente precisa ouvir os dois lados. E o debate é o melhor formato. Quem não tem receio do debate, eu acho que é importante estar junto. Só para passar aqui as qualidades das 5 meta-análises favoráveis à ivermectina, que o doutor falou agora há pouco, né? Que foram citadas, inclusive, pelo senador Heinz antes. Algumas foram feitas por um dos maiores especialistas do mundo, a Tess Lawrie, consultora da onde? Da OMS, da NHS da Inglaterra e do NIH dos Estados Unidos. Só para passar isso, assim como o doutor Andrew Hill e a doutora Kerali, que é a mais famosa clínica de Mayo, inclusive revisado agora, em janeiro. Então, a gente precisa realmente buscar a verdade com relação a isso, tá? Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Girão. Eu vou